Olá pessoal, bom, então a gente vai fazer hoje a análise, falar um pouquinho sobre a Abolição do Homem, do C.S. Lewis. Em A Abolição do Homem, o Lewis ele vai tratar um pouco de uma perspectiva do ponto de vista de como a educação ela vai ser utilizada para esvaziar o homem e colocar na sua mente aí substituir os valores universais, né, que ele vai chamar de tal aqui no livro, essa regra universal, esses preceitos universais e eternos, né, substituir isso por uma nova crença, pelo cientificismo. Bom, então o livro está dividido aqui como estrutura em 3 ensaios, né? Homem sem peito, Caminho, Abolição do Homem e o apêndice Exemplos do Tal. Então, em Homem Sem Peito, ele vai tratar um pouco sobre um tal de um livro verde, né, que ele diz que ele é muito preocupado com a situação dos livros que são utilizados pelas escolas, então ele decidiu procurar e analisar um livro que ele chama de livro verde. Tá? Então ele percebe e explica que os livros didáticos eles são utilizados como ferramentas para esvaziar a mente dos jovens, né? Para fazer essa manipulação na mente dos jovens. Em diversos exemplos aqui que ele cita, de textos e atividades, vai ocorrer uma manipulação da mente do leitor. E ali ele demonstra que o jovem, estudando ali para a prova, no caso aqui de inglês, né, para uma álgebra, ele não vai perceber que essa manipulação está sendo feita na mente dele, porque ele está preocupado com a prova. Só que o resultado subliminar, digamos assim, é essa manipulação do seu pensamento, essa manipulação do seu imaginário, né? E isso se dá através de filosofias materialistas e subjetivistas, né? Relativismo, etc., incutido nas atividades, nos textos, sem que o indivíduo perceba. Então, ao fim aí desse processo, né, o Lewis diz que teríamos um sujeito com a imaginação corrompida, né, que reproduziria naturalmente aquilo que foi colocado na sua mente de maior boa vontade. Ele não teria a noção de que ocorreu isso com a mente dele. Tá? Ele faria isso inconscientemente. Então, ocorrendo o ensino velado desse posicionamento, que muitas vezes, o próprio Lewis diz isso, os próprios professores não fazem de mal, porque eles mesmos não têm uma formação dessa visão da modelação do comportamento social. Eles fazem aquilo muitas vezes de bom grado. Eles aprenderam daquele modo e se esforçam a reproduzir aquilo que aprenderam. E é o que vai acontecer com os alunos. Então, o Lewis diz que a formação, a esse modo, formará um homem sem peito, que é o que dá título aqui ao ensaio. Então, homens sem peito são homens covardes, homens esvaziados, sem a criatividade de buscar, de se opor. Sem um mínimo de conteúdo moral e intelectual, na verdade. Então, separei aqui algumas marcações. Vamos ver aqui. Essa parte aqui é interessante, que ele fala que a tarefa do educador moderno não é derrubar florestas, mas irrigar desertos, né? Porque as mentes elas já estão vazias, já são terrenos secos. Então você não tem muito o que trabalhar ali, você primeiro tem que colocar algo, colocar matéria, colocar substância, ou seja, formar o imaginário, né? Para você conseguir trabalhar naquela mente. No caso, ele traz um exemplo da República de Platão, onde ele diz que o jovem, ele por ter um imaginário formado, né, um imaginário moldado na beleza, no bom, no belo, ele naturalmente, antes mesmo de alcançar a idade lógica, a idade do raciocínio lógico, ele já teria essa noção do errado. Então ele já odiaria o mal e aproximaria-se do bem naturalmente, por conta do seu imaginário. Então,
Por isso que muitas vezes o professor Olavo mesmo fala que antes de buscarmos uma vida intelectual, a gente tem que buscar o adestramento do imaginário. Porque o imaginário ele vai ser responsável para que você consiga captar essas nuances, né, da existência humana. E isso você só vai conseguir a partir de uma literatura imaginativa, né, da leitura da literatura imaginativa. Vamos ver outro trechinho aqui que eu deixei marcado. Ele fala que os autores do Livro Verde são intelectuais, né? São ditos intelectuais. Então, muitas vezes, esses homens eles se escondem atrás dessas cátedras, né? O que o pessoal hoje gosta muito aí de vociferar que você não tem autoridade intelectual para dizer tal coisa porque você não tem uma formação, né? Então, muitas vezes, você ter um mestrado, você ter um mero título acadêmico vai te dar um escudo, né? Uma imunidade contra qualquer tipo de crítica. Quando, na verdade, o que mais se vê são imbecilidades, mas que são protegidas pelo título. Então ele ainda fala aqui, ó, isso lhes dá a chance de dizer que um ataque a eles é um atentado contra a própria inteligência. Então aqui, nesse segundo ensaio, O Caminho, o Lewis ele vai tratar do processo de substituição da lei eterna, né, que aqui no livro, como disse, ele chama de tal, dessa lei eterna, pelo cientificismo. Então ele vai tratar aí esse caminho, como se dá toda essa questão. Tá? Então seria substituir os valores naturais do homem por outros ditos, né, científicos, biológicos, racionais. Entretanto, essa empresa não busca substituir nada por racional, porque o que se ocorre, na verdade, é a elevação do sentimento, né? É um sentimentalismo. Então, é uma moral sentimentalista. Utilitária, relativista e sentimentalista. Aquilo só lhe faz bem como é que você está se sentindo sobre determinado assunto, como você se sentiu sobre determinada ação, sobre determinado acontecimento, não é mesmo? Então, sobre o pretexto de liberdade, o homem ele vai se tornar escravo de suas vontades. E isso é o que vai ser disseminado pelos livros didáticos, né? Esse posicionamento ele pode se travestir de preocupação com as próximas gerações, com a natureza, com a perpetuação da espécie, mas isso é apenas falacioso, porque na própria lei natural, no próprio tal, na própria moral eterna, digamos assim, já existe isso incutido, né? com a proteção à família, por exemplo. Já tem todas essas questões colocadas aí. Então, esse motivo ele não seria lógico, porque veja bem, se você vai adentrar uma era lógica, não é nada lógico preocupar-se primeiro com o sentimento, né? Então, só aí essa base da moral sentimentalista já rui. Só que ela é travestida e abraçada, né, como científica, como racional. E assim é vendida. Tem um trecho aqui, não me lembro se eu marquei, que é muito interessante, que o Lewis diz que essa revolta, né, contra a lei natural, ele faz uma analogia de uma revolta da árvore, dos ramos contra o tronco da árvore, né? Então você quer destruir aquilo que ele formou, você quer destruir aquilo de onde você tirou todo o teu sustento, todo o teu alimento até chegar onde você chegou. Então aqui em Abolição do Homem ele vai concluir essa ideia de que a humanidade, né, de que a sociedade ela está presa na mão de alguns homens que manipulam o seu pensamento. E manipulando o seu pensamento, manipulam o seu modo de agir, manipulam a sua moral, os seus desejos, não é mesmo? Então, esvaziando o homem, né, com todo aquele processo da educação, da corrupção do imaginário, do caráter, esvaziando o homem, você consegue inserir uma nova moral, como você deseja. Então, o Lewis ele vai dizer que, na verdade, o que acontece, já que em toda essa era científica,
tem-se o pretexto de o homem ele estar subjugando a natureza, ele está conquistando a natureza, né? Na verdade, o que vai acontecer é que o homem está conquistando o próprio homem. É muita questão de conquistar a geração passada, no sentido de romper com ela, e conquistar as futuras, programando, modelando o seu pensamento, as suas ações, né? Isso seria a ideia de progresso, né? Só que tem um próprio ensinamento, tá até aqui marcado, do professor Olavo, quando ele diz que o avanço não é rompimento. O avanço é você abarcar aquela cultura, você incorporar toda aquela filosofia, todo aquele conhecimento e a partir daí você expandir. Tá? Então o progresso, tal como ele é apresentado hoje, ele nada mais é do que uma ruptura. Tá? Ele nada mais é do que uma ruptura. Então o que vai resultar é não a conquista do homem sobre a natureza, mas a conquista do homem sobre o próprio homem. E aqui o Lewis, muito interessante, ele vai tratar da questão da magia e ele vai demonstrar que havia muito mais magia na época do Iluminismo, dos cientistas clássicos, né, ditos clássicos, muito mais magia em seu tempo do que na Idade Média. Vários dos grandes cientistas que moldam o pensamento hoje, que são colocados como criaturas quase mitológicas, tinham um apreço muito grande pela magia. Às vezes muito mais pela magia do que pela própria ciência. Então o Lewis ele não se põe contra a ciência, pelo contrário, a ciência ela é importantíssima. Ele ainda fala que as grandes mentes elas nunca tiveram interesse desse esvaziamento do homem para se colocar uma visão cientificista, porque as grandes mentes não têm esse interesse. Isso seria um plano arquitetado por alguns ideólogos, alguns revolucionários, alguns líderes, não é mesmo? Então, marcado aqui, vou ter algumas passagens aqui desse terceiro ensaio, muito interessante, como por exemplo aqui o paradoxo dos contraceptivos, né? Onde ele diz que existe um sentido paradoxal negativo, né? Porque todas as futuras gerações são pacientes ou objetos do poder exercido por aqueles que já estão vivos. Aí ele diz sobre os contraceptivos, ó, se usados simplesmente como método contraceptivo, eles estão negando a existência. E se usados como meio de reprodução seletiva, sem voz que concorde, estão sendo feitos para ser o que uma geração, por suas próprias razões, quiser que sejam. Então, seria essa questão de o homem exercer o poder sobre o outro homem. Muitas vezes, na questão da contracepção, não seria uma decisão racional, mas algo que foi colocado na sua mente. Então, você prossegue e leva aquilo adiante. Aí ele fala que os moldadores de homens da nova era, eles estarão armados com os poderes do Estado e a tecnologia científica. Né? Algo de profético aqui, na verdade. Bom, então após aí o terceiro ensaio, a gente vai ter o apêndice, né? Que são exemplos do tal, né? A chamada a lei natural que ele trata. Então tem aqui benevolência geral, né? Temos vários trechos escritos de homens sobre o positivo, a lei da benevolência especial, né? Deveres para com os filhos e a posteridade, são sentimentos eternos, na verdade, né? Que ele traz. E aqui algumas notas finais. Muito bem, então a gente vai ficar por aqui hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu comentário, compartilhe. Tem alguma coisa, algum ponto que a gente não comentou aqui, que você gostaria de compartilhar, estamos abertos aí nos comentários, certo? Muito obrigado e até a próxima.